Olá, meu nome é João Paulo Tomás de Aquino, eu sou professor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e também do Seminário JMC. Esse é o primeiro vídeo de uma aula sobre exegese do livro de Atos dos Apóstolos. Então hoje, na aula de hoje, nós abordaremos Atos capítulo 1, versículos de 1 a 8. Nós faremos juntos uma tradução literal desse texto e depois veremos um pouco uma estrutura mecânica, um esboço mecânico desse texto, que são dois passos fundamentais para uma exegese. Eu espero que você goste, eu espero que você acompanhe algumas dessas aulas e que você aprenda, que nós aprendamos juntos a melhor trabalhar o texto a partir da língua grega. Então agora eu vou compartilhar a tela do meu computador e nós continuaremos dessa forma. Então, o que eu vou fazer primeiro é abrir o meu Logos, e aí no Logos vou selecionar o texto. É isso que eu faço normalmente, realmente, quando eu quero fazer exegese, são esses os passos que eu tomo. Eu copio o texto grego para um arquivo comum do Microsoft Word, e a partir desse arquivo, começo a trabalhar tanto a tradução quanto o esboço mecânico. Então, Atos é o segundo volume de uma obra de 2 volumes. É o segundo volume, nós temos Atos dos Apóstolos e nós temos o Evangelho de Lucas. E é exatamente a respeito do Evangelho de Lucas que o autor de Atos, que também é Lucas, evidentemente, começa a falar. Então, o prólogo, a abertura de Atos é da seguinte forma. Lucas diz, deixa eu só melhorar aqui a maneira de apresentação, tirar um pouco os espaços para ficar melhor a visualização do nosso arquivo. Então, ok, Lucas começa dizendo, hoje eu estou deletando todas as marcas, o texto grego que nós estamos usando é o texto grego da Nestle Aland, 28ª edição, a edição mais corrente do texto grego do Novo Testamento. Eu estou tirando as marcas de crítica textual, as anotações textuais, porque nesse vídeo isso não nos interessa, embora em algum momento nós faremos outro vídeo dedicando-nos a essas questões. Então vamos começar a nossa tradução. Lucas começa, ton me proton, o primeiro logon, nesse caso, livro, o primeiro relato, o primeiro livro, epoiesamen, o primeiro livro, eu escrevi, peripanton, acerca de todas. É interessante que, embora esse texto não esteja concluído, Lucas coloca o seu vocativo nesse ponto, acerca de todas, ó Teófilo. E é claro que a gente está fazendo uma tradução literal. Então, muitas vezes, a tradução vai ficar meio estranha, vai ficar esquisita na língua portuguesa, porque a nossa tentativa será manter a ordem das palavras gregas e manter o significado mais próximo possível das palavras gregas. Então, a nossa tradução é uma tradução literal e não uma tradução dinâmica, que seria aquela tradução que visa a língua destino muito mais do que a língua de origem. Ela visa ser a melhor, mais gostosa de ler, mais compreensível na língua destino. Embora é evidente, se alguma hora a nossa tradução não ficar compreensível, então nós temos que mudar algumas coisas para que ela fique uma tradução literal, mas ao mesmo tempo uma tradução compreensível, porque se ela for incompreensível, ela deixa de ser até mesmo uma tradução. Então, o primeiro relato eu escrevi acerca de todas, ó Teófilo, todas as quais, isso é muito comum na língua grega. Muitas vezes a palavra coisas fica faltando.
Então, para fazer sentido no português, é muito comum a gente ter que prover coisas, ter que escrever a palavra coisas, e aí fica melhor de ler. Então, o primeiro relato eu escrevi acerca de todas as coisas, ó Teófilo, as quais começou Jesus. Note que aqui nós temos o verbo e depois o sujeito, o que mostra que existe uma certa ênfase nesse verbo começou. Então, nós temos aqui o verbo começou, e o verbo começou não faz sentido em si mesmo, então ele precisa de outras palavras, de outros verbos no infinitivo que completem o seu sentido. E esses dois verbos aparecem aqui. Jesus começou poien tecai didasken, ou seja, as quais começou Jesus a fazer, e também ensinar. É interessante, aqui a gente já pode fazer um pouquinho de interpretação, porque deve-se notar que o primeiro relato está se referindo ao Evangelho de Lucas. Então, Lucas está definindo que no primeiro livro, no seu Evangelho, ele escreveu acerca de todas as coisas as quais Jesus começou a fazer e a ensinar. Isso é curioso, por quê? Porque quando você olha para o Evangelho de Lucas, fica nítido que Lucas não escreveu somente as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Pelo contrário, ele escreveu a respeito da vocação, ou do preparo, do prenúncio do nascimento de João Batista, do prenúncio do nascimento de Jesus, da infância de Jesus, um pouquinho da infância de João Batista, escreveu sobre o início do ministério de João Batista, escreveu sobre todo o ministério de Jesus, até mesmo a sua morte, a sua ressurreição, e ao tempo em que ele convocou os seus discípulos para permanecerem em Jerusalém. Mesmo assim, Lucas está chamando todas essas coisas de as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Depreende-se disso, portanto, como o Don Carson diz no seu livro Introdução ao Novo Testamento, depreende-se disso que Atos vai relatar as coisas que o próprio Jesus continuará a fazer e a ensinar. Se o primeiro livro relatou as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, esse livro agora vai relatar as coisas que Jesus continua a fazer e a ensinar, não mais corporeamente, não mais ele mesmo, mas agora por meio da sua igreja. Ou seja, parte da teologia de Atos, então, é essa ideia da identificação muito grande que existe entre o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, o corpo de Cristo Jesus. Isso acontece também, por exemplo, lá no relato da conversão do apóstolo Paulo, quando Jesus chega e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Note, Saulo nunca havia perseguido o Senhor Jesus Cristo, propriamente dito. Mas Saulo estava perseguindo a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, e Jesus Cristo se identifica com a sua igreja de tamanha forma. Então, isso é um dos pontos importantes que nós lemos a respeito, ou que nós lemos nesse texto. Um outro ponto interessante é que o ministério de Jesus é resumido com duas expressões, poien e didasken. Desculpem. Poien e didasken, ou seja, o ministério de Jesus e, consequentemente, o ministério da igreja podem ser bem resumidos com essas duas expressões. Poien, fazer, tecai didasken, e ensinar. Nós devemos nunca apenas, então, ensinar, mas nós cristãos somos chamados também a fazer. E, por outro lado, nós nunca somos chamados apenas a fazer, a aliviar o sofrimento alheio, mas nós também somos somos chamados para ensinar as pessoas. Lucas continua, então, e ele diz que Jesus fez, ou Jesus, o primeiro relato abordou realidades até resremeras, o dia, até o dia
enteilamenos, instruindo os apóstolos, tais apóstolos, por meio de do Espírito Santo, pneumatos hagios, ou pneumatos hagio. Então, o primeiro livro, ele abordou as coisas que Jesus fez e ensinou até o dia em que Jesus, instruindo os apóstolos, e essa instrução aconteceu por meio do Espírito Santo, Jesus, então, aliás, ele antes define os apóstolos, os quais, ou aos quais escolhera Jesus, até o dia em que Jesus, anelemphte, foi elevado. Então, o Evangelho de Lucas, ele aborda as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E qual é o ponto final desse livro? O dia em que Jesus deu instrução aos apóstolos, instruindo os apóstolos por meio do Espírito Santo, aos quais escolhera os apóstolos a quem ele havia escolhido. Jesus, então, anelemphte, Jesus foi elevado. O texto continua e eu, por enquanto, vou partir aqui e vamos lá. Os quais, novamente apontando para os apóstolos, Rois é um pronome relativo e nós sempre temos que encontrar se é um pronome relativo, ele está relacionando, ele está apontando para algum substantivo que apareceu antes. E o substantivo tem que concordar em gênero e em número. E o que concorda em gênero e em número é a palavra apostolos, que aparece aqui no versículo 2. Então, os quais, né, os apóstolos, aliás, aqui nós temos aos quais, e não somente os quais, porque isso não é um pronome relativo nominativo. Então, nós temos aos quais, kai, que pode ser e ou também, nesse caso é também, aos quais também parestesen. O verbo parestesen é um verbo composto, ele é composto do verbo ristemi, que é estar ao lado de, parar em pé ao lado de, mais a preposição para. Aliás, ristemi seria parar, não é? Parar, ficar parado, mais a preposição para, que significa ao lado de. Então, essa ideia é aos quais também parou ao lado de, ou apresentou, eauton, apresentou a si mesmo, poderia fazer apresentou-se, zonta, ou seja, Jesus apresentou-se vivo. Essa parte aqui a gente vai colocar numa outra linha para ficar mais claro. Apresentou-se vivo, metá, aliás, metá, após, topatem, o sofrer, a paixão, após a paixão ou após o sofrer, auton, após sofrer ele, após sofrer ele, e Jesus apresentou-se vivo, en polos tecmerios, com muitas provas. Essa palavra tecmerios é uma palavra muito importante, ela significa prova, prova cabal. Por exemplo, se nós formos lá para o dicionário BDAG, vamos entrar aqui no nosso Logos, e aí nós temos aqui, deixa eu achar, tecmerios. Olha só o que significa: aquilo que causa alguma coisa ser conhecida de uma maneira convincente e decisiva. Ou seja, não é somente qualquer prova, mas é uma prova contundente, uma prova cabal, uma prova que, quando apresentada num julgamento, todos concordam com aquilo que aquela prova aponta. Então, Jesus, durante aqueles 40 dias com os apóstolos, ele apresentou-se vivo, depois de sofrer, com muitas provas cabais, provas contundentes. E ele fez isso
O texto diz, de Hemeron tecerá conta por 40 dias, ou por dias 40, mas nesse caso isso não daria para entender em português, então esse é um dos lugares onde a gente pode inverter a ordem das palavras, mesmo na tradução literal. Hoptanómenos, ou optanómenos autóis, essa palavrinha eu vou ter que consultar, porque eu não estou lembrando o que ela significa. Optanómenos, aparecer, aparecer. Então, aos quais, por 40 dias, apareceu, aparecendo, porque é um particípio, aparecendo a eles. Isso é o que Jesus fez durante aqueles 40 dias, não é? Ele apresentou-se com muitas provas cabais por 40 dias, aparecendo a eles e dizendo taperi, as coisas. Note, aqui é um lugar onde o artigo tá, se a gente fosse traduzir literalmente, ficaria e dizendo as acerca do reino de Deus. Então, como isso não faz sentido em português, a gente tem que colocar aí a palavrinha coisas para nos ajudar. Dizendo as coisas peri, acerca des basileias tu teu, acerca do reino de Deus. E kai sinalizômenos e comendo junto. Essa é a acepção mais antiga desse verbo, sinalizômenos, comer juntos. Depois de um tempo, esse verbo passou a significar simplesmente se reunir. Eu creio que a melhor acepção aqui, nesse caso, é o comer junto. Por quê? Porque essa é uma das provas cabais que Jesus apresentou aos seus discípulos de que ele realmente havia ressuscitado, de que ele não era simplesmente um fantasma ou um holograma. Jesus havia ressuscitado, seu corpo morto havia ganhado vida novamente, era aquele mesmo corpo anterior que estava se relacionando com os seus discípulos vivo, e uma das provas que Jesus deu era o fato de que ele comeu juntamente com eles. E comendo juntos, parengelen, ordenou autóis a eles, ordenou apó Jerusalimon, de Jerusalém, apó Jerusalimon, me horizestai, não saíssem. Então foi isso que Jesus ordenou a eles, que eles de Jerusalém não saíssem, mas perimenem, mas o verbo meno é permanecer, permanecer em torno, mas permanecendo em torno, perimenem, eu acho que eles têm a acepção de esperar também, vamos confirmar aqui, parengelen, perimenem, isso, esperar, mas é quem permanece em torno está esperando. A etimologia, ela leva um pouco para esse lado mesmo. Se você permanece em torno de alguma coisa, você está esperando aquela coisa. Por isso que, às vezes, a etimologia de palavras ajuda a gente, embora nem sempre dá para a gente dar esse salto sem conhecer antes. Mas esperassem, mas que eles esperassem, nota que a gente tem um infinitivo, esperassem o quê? Tenepangelien, a promessa tu patrós, do Pai. Esperassem a promessa do Pai. Ren, pronome relativo, a qual acusa-te, ouvistes mu de mim. Então é isso que nós temos até essa parte. E comendo juntos, ordenou a eles que de Jerusalém não saíssem, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ouvistes de mim. Aqui acontece uma coisa muito interessante. A partir do versículo 5, João vai citar
o que Jesus, uma das coisas que Jesus falou, vai citar literalmente, vai fazer um discurso direto de uma das coisas que Jesus falou para os discípulos. É curioso, no entanto, que embora o hot seja o sinal do discurso direto, nesse caso, esse hot, ele não é traduzido como que, mas sim como abre aspas, porque ele introduz um discurso direto, mas aqui, embora o hot venha aqui no versículo 5, já no versículo 4, João fez uma transição para discurso direto. Note, ele estava falando, comendo juntos, ele ordenou, Jesus em terceira pessoa, ele ordenou a eles que de Jerusalém não saíssem, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual ouvistes de quem? De mim. Esse de mim aponta, foi uma transição que Lucas fez, não sei por qual motivo exatamente, mas ele que estava falando de Jesus em terceira pessoa, ele já começou a falar de Jesus em primeira pessoa. A promessa que ouvistes de mim, talvez para fins de ênfase, para deixar claro que essa era a promessa de Jesus Cristo. E que promessa é essa? Qual é essa epangeliam tu patros? Vai ficar claro, à medida que nós continuarmos lendo o texto, que isso está apontando para a vinda do Espírito Santo. Os apóstolos deviam esperar em Jerusalém até que do alto eles fossem capacitados com o poder vindo do Espírito Santo. E é isso que é a promessa do Pai. A promessa feita em textos como Jeremias 31, a promessa feita em diversos textos do Antigo Testamento de que um dia o Espírito Santo habitaria dentro das pessoas. Um dia o Espírito Santo, a lei de Deus seria escrita na tábua do coração e não mais em tábuas externas de pedra. O coração de pedra seria arrancado e um coração de carne seria colocado. Haveria abundância de muitas coisas boas, e tudo isso aponta para a vinda do Espírito Santo e para esse novo momento na história da redenção que é inaugurado com o Espírito Santo. Então agora nós temos propriamente dito o discurso direto aí no versículo 5. Abre aspas por causa do hot, não é? A introdução de discurso direto. Abre aspas, João, por um lado, nota, esse man, sempre que você olhar um man, você tem que prestar atenção se você acha logo à frente um de. Porque essa é uma construção grega clássica. O men de, ele deve ser traduzido da seguinte maneira, ou ele carrega a seguinte conotação. O men, por um lado, e aí o de, por outro lado. Então, o que Jesus está falando? João, por um lado, batizou com água, ridati. João baptisen ridati. Agora vamos colocar isso em outra linha. Vós, por outro lado, com en pneumati baptisteseste, ou en pneumati baptisteseste. Vós, por outro lado, com Espírito sereis batizados. Aqui existe uma coisa interessante, que é o fato que Lucas, se eu falar João algumas vezes, não liguem não, viu? Algumas vezes tenho confundido na hora de falar João com Lucas. Então, Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos. Aqui notem que ele fez o seguinte, você tem pneumati agio, ou seja, o Espírito Santo. E no meio você tem o verbo. Como o saudoso reverendo João Alves dos Santos me ensinou lá no seminário JMC, na exegese de Atos. João faz isso porque ele quer enfatizar aqui nesse ponto a santidade do Espírito. Ou seja, uma maneira da gente transmitir isso na tradução seria: vós, por outro lado, com o Espírito sereis batizados. E aí, então, aquele que é santo. Aquele que é santo. Com o Espírito sereis batizados. Aquele que é santo. Não é qualquer Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Outro aspecto que a gente tem que notar aqui é que
aquilo que agora há pouco foi chamado de tenepangelian tu patros, a promessa do Pai, agora está sendo chamado de batismo com o Espírito Santo. Qual era a promessa do Pai, então? A promessa do Pai é que o seu povo seria batizado com o Espírito Santo. E aquele Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito que é santo. E isso aconteceria, o texto continua, o metapolás tautas remeras, não depois de muitos desses dias. Não depois de muitos desses dias. Lembre-se, Jesus Cristo morreu na Páscoa. O Pentecostes tem esse nome porque o Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. 7 semanas mais um depois da Páscoa. Então, o que nós temos, aliás, o Pentecostes, a festa era inaugurada num domingo. O que é importante depois para nós entendermos o porquê que o dia do Senhor muda do sábado para o domingo, um dos motivos tem a ver, de fato, com o Pentecostes. Então, aqui nós temos Jesus Cristo, morreu na Páscoa. Ele ficou 3 dias, ou pelo menos sexta, sábado e domingo. Ele ressuscita no domingo. E então nós temos, dizendo que ele ficou 40 dias com os discípulos. Então aqui nós já temos 42, 43 dias. O que acontece então é que quando Jesus fala essas coisas, durante esses 40 dias, quando Jesus é assunto aos céus, que o texto vai falar daqui a pouco, passaram-se apenas 7 dias, apenas 6, 7 dias entre aquilo que Jesus passou falando com os discípulos e, de fato, Jesus cumprindo a sua promessa, ele ascendendo aos céus e ele enviando dos céus a pessoa bendita do Santo Espírito de Deus para habilitar o seu povo. Então, esse não muitos depois desses dias era de fato, não foi muito mesmo. Agora a gente tem uma coisa interessante, porque até aqui Lucas estava contando das coisas que Jesus fez, das coisas que Jesus falou. Agora nós encontramos uma reação dos apóstolos. Então, o versículo 6 diz assim. Notem, aqui nós temos um men de novo. Mas se você procurar, você não vai encontrar o de. O que significa que esse men está sendo usado para fins de ênfase. O men tem essas duas funções e outras também, mas tem essas duas funções bem corriqueiras. Ou ele funciona nesse sentido, por um lado e por outro lado, ou ele funciona para fins de ênfase. Então, esse roi, os quais então, sineltontes. O verbo sinelton é mais um verbo composto, né? Ele é o verbo erhomai no auristo, por isso o elton, mais a preposição sin, né? Então ele tem a ideia de vir junto, reunir, os quais então, reunindo-se, note, porque é um particípio, né? O que a gente sabe exatamente, a gente sabe por causa dessa, principalmente, ou é uma das marcas grandes do particípio, o nital, não é? Os quais, então, reunindo-se, perguntaram ao Tom, a ele, legontes, dizendo, ok, então vamos ver qual é a pergunta que os discípulos reunidos ou reunindo-se, qual é a pergunta que eles fizeram a Jesus? Kyrie, Senhor. Ei, esse ei, embora quando você olha rápido ele parece condicional, mas ele não é. Ele é o verbo eimi na segunda pessoa. Então, tu estás ento crono tuto, no tempo este.
apocatistanes ten basileian to Israel. Vamos olhar esse apocatistanes. O significado dele no BDAG, que é o melhor dicionário que nós temos hoje em dia para o estudo da língua grega, ele significa mudar para um estado bom anterior, ou para uma condição boa anterior. Restaurar, reestabelecer. Olha que interessante. Então, a pergunta dos discípulos vai ser nesse momento que o Senhor vai reestabelecer, ou restaurar, ou voltar para o estado anterior, o quê? Ten basileian to Israel, o reino de Israel. E aí nós temos esse ponto e vírgula, que não é uma marca de crítica textual, mas sim uma marca de um ponto de interrogação. No grego, ponto de interrogação é o ponto e vírgula. Senhor, tu estás no tempo este restabelecendo será no tempo este, estabelecerás o reino de Israel. Notem, basileian to Israel. Jesus tinha passado 40 dias falando para eles coisas acerca de tes basileias tu teu. Tes basileias tu teu. Mas os discípulos, quando perguntam, parece que os discípulos nessa época ainda tinham uma tendência dispensacionalista, brincando com vocês. Os discípulos perguntam da restauração do reino de Israel. Eles ainda não entenderam, pelo jeito, que o foco de Jesus, o foco de Deus, não visava somente a nação de Israel, o povo de Israel, mas que o foco de Jesus e o foco de Deus era o cumprimento das promessas para Abraão que visavam a terra inteira. Então, o que se tinha em vista, e Jesus ensinou isso para eles durante aqueles 40 dias, era o reino de Deus. Mas quando eles perguntam, então, quando vier o Espírito Santo, é nesse momento que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Eu acho que é por isso, por causa dessa má compreensão dos discípulos, que a primeira resposta de Jesus é um pouco atravessada, é uma resposta meio diferente. Olhem só, no versículo 7, Eipen disse para eles, aqui, o ideal seria colocar em outra linha, mas como eu vou usar um outro arquivo para fazer o nosso esboço mecânico, então eu vou seguir aqui mesmo. Ukrimon, não de vós, ukrimon, estim, não de vós, conhecer, gnonai, cronos, kairus, tempos ou estações, tempos ou kairos, tempos ou épocas, tempos ou estações. Muita gente faz uma grande questão a respeito da distinção desses termos, não é? Ambos significam tempo, mas dizem é o tempo normal e o kairos é o tempo de Deus. Nem sempre. Como é que a gente descobre essas coisas? Coisa que eu não fiz ainda, teria que comparar todos os usos de Lucas, os usos que Lucas faz dos termos cronos e do termo kairos, dos termos cronos e kairos. E aí, então, ver se nos escritos lucanos, Lucas usa esses termos com uma diferença, apontando crono, kairos como tempo de Deus, ou como um tempo especial dos planos de Deus, do cumprimento dos planos de Deus na história, ou se Lucas usa esses termos intercambiavelmente, ele só usou os dois para fins de ênfase. Então, nem sempre quando aparece kairos, a gente pode pular automaticamente para a conclusão de que esse é o tempo de Deus, porque às vezes kairos é usado simplesmente como um sinônimo do termo cronos. Então, aqui nós temos, disse para eles, não de vós não pertence a vós, não é da alçada de vocês,
conhecer tempos ou estações ou épocas, ou Rust Hopater, os quais o Pai, aqui eu vou fazer uma quebra, para ficar melhor para a gente ler. Então, Rust Hopater, os quais o Pai eteto, colocou, ente idia exousia, em a sua, em a própria autoridade. Ou seja, eles perguntam, Senhor, então vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O Senhor vai restabelecer, vai voltar as coisas à forma anterior? Jesus dá, num certo sentido, um cala-boca para eles. Jesus diz, não é da alçada de vocês, não é da competência de vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai colocou debaixo da sua própria autoridade. Ou seja, isso é departamento do Pai. Saber detalhes escatológicos, detalhes com relação ao templo, detalhes com relação à restauração do reino de Israel, esse tipo de coisa pertence ao Pai. E Jesus dá um chega para lá nos seus discípulos. Por outro lado, a partir do versículo 8, Jesus deixa claro o que pertence aos discípulos, então. Eu já vou deixar separado. Sobre vós e sereis minhas testemunhas aqui e aqui e aqui. Ok. Então a tradução ficaria: o que é da alçada de vocês? Mas lempseste, recebereis dinamin, poder, epeltontos, vindo. Note que, de novo, a gente tem o verbo erhomai, isso é um verbo composto, o verbo erhomai no auriço, então elton, e mais a preposição epi, ou seja, a ideia de vir sobre, vindo sobre, tu agio, vindo sobre o Espírito, pneumatos, santo, vindo sobre do Espírito Santo. Então, aqui, mas recebereis poder, é um particípio quando vier, quando da vinda seria uma possibilidade para a gente manter a força do genitivo aqui. Quando da vinda sobre do Espírito Santo. Aí notem que interessante, F-rimas. Esse F é a preposição epi. Só que porque a palavra seguinte começa com um Y, com uma aspiração forte, rimas, então o pi se transforma em fi. E aí, nesse caso, o que a gente tem? É sobre vós. Note que coisa interessante. O verbo já trazia essa ideia de algo que vem de cima para baixo, vem sobre nós. E agora ele completa isso com a mesma preposição do verbo, o epi, vós. Então, a gente pode deletar um dos sobres para ficar mais claro. Então, o que acontece? Mas recebereis poder quando da vinda do Espírito Santo sobre vós. Aliás, não do Espírito Santo, mas do Santo Espírito, porque a palavra santo aparece na frente de Espírito para fins de ênfase. Note que Lucas já enfatizou 2 vezes a santidade do Espírito ao falar a respeito deixa eu olhar o nosso tempo aqui, ao falar a respeito do batismo, da vinda do Espírito Santo. 2 vezes ele enfatizou esse Espírito que vai vir sobre vocês, que vai batizar vocês, que é a promessa do Pai. Esse Espírito é santo. E, portanto, um dos objetivos dessa vinda é tornar vocês também como ele é, tornar vocês também santos. A outra coisa que a gente pode enfatizar aqui é que a mesma coisa que foi chamada de promessa do Pai ali em cima, vamos ver lá, a mesma coisa que foi chamada de tenepangelian tu patros, promessa do Pai, a mesma coisa que foi chamada de o batismo do Espírito Santo, pneumati baptisteses terragio. Esse evento também é chamado de a vinda do Espírito Santo sobre vós. Brincando meio sério,
Se essa vinda do Espírito Santo sobre nós é no texto equalizado, ou seja, ela é a mesma coisa que o batismo com o Espírito Santo, esse batismo com o Espírito Santo é um batismo por aspersão. Como eu disse, não é o objetivo do texto falar a respeito disso, e isso é apenas um detalhe, e um detalhe que eu, como presbiteriano, preciso enfatizar. Mas, de fato, a vinda do Espírito Santo, que é chamada de batismo, é agora nesse texto dita, ele vem sobre nós, ele vem de cima para baixo, ele vem sobre nós. E qual vai ser a consequência disso? E sereis minhas testemunhas, sereis minhas testemunhas. Outra palavra fundamental no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra mártires. Notem que é incomum a Bíblia usar o termo crentes para falar a respeito daqueles que seguem Jesus Cristo. As palavras que a Bíblia prefere são os do caminho, os discípulos e as testemunhas. Testemunha é uma palavra muito utilizada tanto em João quanto em Lucas, porque quando nós conhecemos a Cristo Jesus, nós não simplesmente nos tornamos crentes, aqueles que creem, embora isso seja uma parte importante, mas a crença é um tanto passivo, só esse termo é um tanto passivo. Os termos bíblicos são muito mais ativos. Então, nós nos tornamos crentes e, consequentemente, testemunhas. Porque nós agora cremos e tivemos uma experiência pessoal com o Senhor. Agora nós nos tornamos suas testemunhas, ou seja, aquelas pessoas que, por causa da sua experiência, relatam aquilo que viram, aquilo que sentiram, aquilo que ouvem, aquilo que sabem. Eles relatam aquelas coisas que eles experimentaram por perdão da redundância, por experiência própria. Isso é que é uma testemunha. E depois de um tempo, a palavra até recebeu a conotação daquele que morre baseado naquilo que crê, por causa dos cristãos mesmos, porque eles criam de tamanha forma, eles falavam de tal forma, eles testemunhavam de tal forma a respeito das coisas que eles experimentaram por causa da vinda do Espírito Santo e por causa de crerem em Jesus, eles testemunhavam de tal forma que muitos deles foram mortos por causa da sua fé. E nós somos chamados a ter uma fé semelhante, não uma fé passiva, mas uma fé ativa. Não somos chamados tanto para sermos crentes nesse sentido, mas somos chamados para sermos testemunhas de Cristo Jesus. Eles foram chamados, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, cai em Pacete Judeia, ou Judaia, cai Samareia, e em toda a Judeia e Samaria, cai Reós, escato tesgues, e até os confins da terra. Então, eles foram chamados para serem testemunhas, e esse testemunho aconteceria em 3 atos, em 3 grandes momentos. Esse testemunho primeiro aconteceria em Jerusalém, o primeiro círculo menor interno. Depois, esse testemunho abrangeria toda a Judéia e Samaria, começaria a alcançar pessoas de outras culturas, como os samaritanos, que eram judeus híbridos, uma espécie de judeus híbridos, como vocês sabem, mas esse testemunho ele chegaria até os confins da terra. É interessante que é possível dividir o livro de Atos dessa forma. Capítulos 1 até em torno de 7, o Evangelho na Judéia. O final do 7, o 8, 9 e o 10, o Evangelho aliás, os capítulos 1 a 7, o Evangelho em Jerusalém, a igreja de Jerusalém nascendo e se tornando forte. Capítulos, final do 7 até em torno do 10, a igreja ali em Judéia e Samaria. E a partir do capítulo 11 em diante, a igreja chegando até os confins da terra. No entanto, não dá para falar que o livro de Atos completa a história, porque Atos termina com Paulo preso em Roma e recebendo pessoas na sua casa, na sua prisão domiciliar, ensinando-as a respeito das verdades de Jesus Cristo. Mas note, é impossível falar que Roma é confins da terra. Roma é a capital do império. Mesmo considerando, como esse texto faz, Jerusalém como centro do mundo, em certo sentido,
Mas Roma não pode ser considerado o fim da Terra, até porque o Império Romano era bastante amplo, mais amplo do que a parte que Atos narra, e existiam outras culturas, e elas eram conhecidas na época. O Império Romano fazia transações com a África, por exemplo. Então, existiam outros povos, outras culturas que eram conhecidos. Então, a história não terminou. Quando Lucas termina o seu texto de maneira tão abrupta e esquisita, embora a primeira vez que eu ouvi isso, eu achei isso uma coisa sem nexo, sem sentido, mas quanto mais eu estudo esse livro, mais eu me convenço de que, de fato, o final de Lucas é estranho, sem tanto brilho, porque a ideia é que o leitor entenda que a história continua. O leitor entenda que ele é responsável por ser o mártires, ou o mártir, os leitores entendam que eles são responsáveis por ser os mártires, que vão levar esse evangelho até os confins da terra. Essa é a vontade de Deus para nós. Vendo rapidinho, então, o esboço desse texto, que eu fiz num outro momento, nós temos o seguinte: o primeiro relato fiz sobre todas as coisas, ó Teófilo, as coisas às quais Jesus começou a fazer e ensinar até o dia no qual, tendo instruído os apóstolos através do Espírito Santo, o dia no qual foi elevado. É por isso que a gente tem esse elevado e esse depois de ter instruído na mesma linha aqui, porque ambos estão falando a respeito desse dia, o dia no qual. Então Jesus foi elevado. E aí ele continua contando a história, aos quais os apóstolos, note, os apóstolos, ele escolheu os apóstolos e os apóstolos aos quais ele apresentou-se vivo. Apresentou-se vivo depois de sofrer, apresentou-se vivo com muitas provas cabais, apresentou-se vivo durante 40 dias. O que ele fez nesses 40 dias? Ele apareceu, ele disse coisas concernentes ao reino, ele comeu junto com eles e ele lhes ordenou. O que ele ordenou? Ele ordenou que eles não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ouvistes de mim, e aí então o discurso direto. Discurso direto em narrativa é sempre um recurso estilístico usado pelo escritor para chamar a atenção do leitor. É como se naquele momento Jesus esteja falando diretamente com o próprio leitor. João batizou com água, vós, entretanto, com o Espírito sereis batizados, aquele que é santo. Não depois de muito desses dias. Ele volta a falar dos apóstolos. Note, por isso que isso está na mesma linha que os quais aqui, não é? Se fosse para desenhar essa linha, nós teríamos o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Draw. Não, é inserir mesmo. Figuras, não. Shapes. Inserir. Cadê os apóstolos? Vamos escolher. Apóstolos. Esse vem até aqui. Os apóstolos, os quais reunidos. Então, apóstolos, esse apóstolos é qualificado como apóstolos aos quais escolhera, apóstolos aos quais apresentou-se vivo, e apóstolos que nesse momento, então, perguntaram. A pergunta nós vimos. O que eles perguntaram? Perguntaram-lhe dizendo, mestre, você vai restaurar, será nesse tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? Ele, porém, e aqui a gente liga com Jesus que estava lá para cima, ele, porém, lhes disse, não compete a vós conhecer tempos ou épocas, os quais colocou em a esfera de sua própria autoridade, mas o que compete a vocês é isso, recebereis poder ao descer o Espírito Santo sobre vós e sereis minhas testemunhas de Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aqui eu fui até um pouquinho adiante, então vamos aproveitar para ler até o versículo 11. E essas coisas, tendo dito, enquanto eles olhavam, foi elevado, e uma nuvem o levou para cima, para longe dos olhos deles. E enquanto estavam olhando fixamente para o céu, enquanto ele partia, lembre, isso é uma tradução literal, eis que 2 homens se colocaram ao lado deles e ali ficaram. Esses homens estavam de roupas brancas, os quais disseram, homens galileus, por que estáis parados? Esse mesmo Jesus que foi levado para o alto de vós para o céu, da mesma forma virá. Dessa forma que vocês contemplaram no indo
para o céu. Notem, então, que, apenas para concluir aqui, nós temos no versículo 9, que já abre uma nova perícope, quando Jesus disse isso, então, de 1 a 8, ele relatou o que o primeiro livro abordou e relatou mais um pouco a respeito daqueles 40 dias que Jesus gastou com os discípulos. A partir do 9 a 11, ele relata para nós a ascensão de Jesus. Então, é um novo momento, é uma nova cena e, consequentemente, uma nova perícope. Essas coisas tendo dito, enquanto eles olhavam, Jesus foi elevado para os céus. Então, os discípulos estavam junto com Jesus e, de repente, Jesus começou a ser elevado para o céu. E notem, uma nuvem o levou para cima. Isso é interessante, porque no grego fica claro, vamos voltar lá, versículo 9. E essas coisas dizendo, olhando eles, e perte, foi tomado para cima, foi elevado, e nefele, uma nuvem, ripela bem, uma nuvem o recebeu sobre. Ou seja, é como se Jesus tivesse subido numa nuvem e começou a ser elevado. É curioso porque isso lembra uma história do Antigo Testamento. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Também eu sei. Também eu sei. Com também eu sei, não funcionou. O fato é, a história que eu quero lembrar, que eu não lembro exatamente onde ela se encontra agora, mas é a história de Elias e Eliseu. Elias ia ser levado embora de Eliseu. E Eliseu não larga Elias. Para onde Elias vai, Eliseu segue Elias. Eliseu segue Elias, e aí um grupo de profetas diz, olha, o teu Senhor vai ser tomado hoje. Aí ele diz, eu também sei, não fala mais a respeito disso. E ele vai para outro lugar, e Elias tentando, fica aqui, Eliseu. E Eliseu fala, não, eu não vou te largar. E aí até que uma hora, Elias fala, ok, Eliseu, o que você quer que eu te faça antes de que eu seja tomado de você? E Eliseu diz, eu quero ter uma porção dobrada do teu espírito. E é nessa hora, então, que Elias diz, isso é muito difícil, isso é muito complicado, mas se quando eu for tomado de você, você conseguir me ver, isso quer dizer que Deus vai fazer o que você está pedindo. E, de fato, o que nós lemos lá no Antigo Testamento é que aparece uma carruagem de fogo, Elias não entra nessa carruagem, mas ele é acompanhado por essa carruagem, então Elias é elevado para o céu numa nuvem. A imagem que nós temos aqui em Atos é exatamente a mesma no versículo 9. E fazendo, então, aplicando essa ideia teológico-biblicamente, por assim dizer, o que tá sendo dito é, assim como Eliseu recebeu uma porção dobrada de Elias, uma porção dobrada do Espírito Santo que atuava em Elias, da mesma forma, uma vez que Jesus está sendo levado para o céu, a sua igreja, os seus apóstolos e os seus seguidores, os seus discípulos, as suas testemunhas, também receberão uma porção muito especial do Espírito Santo para fazer grandes obras, para fazer grandes coisas. E esses somos nós. Nós temos esse privilégio de sermos esse povo que recebe essa porção especial do Espírito Santo. Enquanto eles estavam olhando, para terminar o versículo 10, fixamente para o céu, enquanto ele partia, 2 homens se colocaram ao lado deles e ali ficaram de roupas brancas e disseram, por que vocês estão parados olhando aí para cima? Esse Jesus que foi tomado, foi levado de vocês para o céu, ele virá da mesma forma. Assim como ele foi para o céu entre nuvens, um dia nós olharemos para as nuvens e o nosso Senhor estará voltando. Note quanta teologia tem aqui nesse texto. Nós temos várias coisas a respeito da história da redenção. Nós temos a história de Jesus, o que Jesus começou a fazer e ensinar, que Lucas relatou em todo o seu evangelho. Nós temos a vinda do Espírito Santo sendo apontada, o momento que a igreja seria empoderada, a igreja receberia poder do alto, o poder do Espírito Santo para ser testemunha de Jesus. E nós temos uma referência também à volta de Jesus Cristo. Ele foi elevado, mas do mesmo jeito que ele foi, um dia ele voltará entre nuvens. Essa é a nossa fé e é por isso que é uma delícia fazer exegese, porque a gente olha para o texto grego e o texto grego nos permite ler e conhecer a palavra com uma maior nitidez. Não é uma coisa totalmente diferente, mas nós temos uma maior nitidez nas verdades das Escrituras.
Até o próximo vídeo. Foi um prazer estar com vocês nesse momento. Até a próxima.